Boa noite, Bruna. Tudo bem? Como vai você? Seja bem-vinda, Bruna, Aparecida. É um prazer ter vocês por aqui hoje. Nossa live aí onde nós vamos estar falando aí sobre autocuidado. Olá, Gabi. Bem-vinda. Tudo bem? Hoje nós vamos estar falando aí. Ó o Rodrigo aí. Ô, Rodrigão, deixa eu te chamar aí. Boto. Tudo bom, Harun? Olá, Fala, meu Rodrigo. amigo. Tudo bem? Tudo Hoje tranquilo? está colaborando com a gente aqui o Insta, Ah, né? é. Hoje tá melhor. Legal. A, a Isabela falou comigo mais cedo Deixa eu só ajeitar a que ela câmera estava aqui. com um problema lá na voz, estava gripada e talvez não conseguisse entrar hoje. Ô, Harumi, eu acho até que você pode entrar com a gente, tá? Tem aqui uma figura incrível aqui com a gente, Rodrigo, Ah, é? Quem que é é? uma psicóloga muito gente boa, Harumi Kawamoto. Ah, eu não sei, você comentou sobre ela já, É, nós conversamos já uma pô, vez, né? isso, uma grande especialista aí, tá aqui com a gente. Vamos embora? Bora, Haruni. Manda aí um convite para mim aí, entra aqui comigo, Rodrigo. Vamos falar sobre autocuidado, um campo do seu entendimento aí. Vamos trocar aqui comigo e o Rodrigo e levar para essas pessoas aí um pouco de conhecimento, né, Sim, Rodrigo? importante isso. Bom, né? Modesto. É, Autocuidado é um assunto aí, acho que essencial, né, para uma vida equilibrada. Então, vale demais aí esse nosso bate-papo. é até porque entrar aqui com a Harumi, Rodrigo, você já fica conhecendo essa figura sensacional que é a Harumi Kawamoto. Tá aí. Oi, Mari. Lindíssima amiga Harumi Kawamoto. Harumi Rodrigo, Rodrigo Harumi. Ô, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Um prazer Tem conhecê-la agora aí, né? Ao vivo. um ditado carioca, eu não sou carioca não, sou taubatiano, sou de São Paulo. Harumi é de São Paulo também, né, Harumi? Sim. Rodrigo é São Paulo ou Paraná, Rodrigo? Eu sou do Paraná, nascido em Foz do Iguaçu, mas morei muitos anos em Curitiba e atualmente hoje morando no Rio de Janeiro. Então, tem um ditado do carioca que diz assim: quem tem padrinho não morre pagão. Então você imagina o seguinte: a doutora Isabela hoje estava meio acometida aí da garganta das cordas vocais. Mas eis que temos aqui uma especialista extremamente renomada, que é a nossa querida Harumi Kawamoto aqui participando. Harumi, o tema nosso aqui da nossa conversa é o autocuidado, a importância do autocuidado, né, na estrutura da vida, de uma vida de qualidade do ser humano, né? A gente entende que autocuidado, quando você não se autocuida, você também tem uma dificuldade de autoestima, né? Total. Perfeito. Autocuidado, o autocuidado ele produz, ele é um dos combustíveis para a produção de autoestima. Eu sempre digo que autocuidado produz autoestima e autorrespeito produz amor próprio. São dois componentes aí que tem que ser trabalhados o tempo todo. Só vou fazer uma abertura aqui, vou passar a palavra aí para vocês. É importante as pessoas entenderem o conceito de autocuidado, né? Que é um conceito que deve ser aplicado à vida de todo ser humano, né? O autocuidado é extremamente amplo, né? Ele trabalha aí quando se fala de autocuidado, a gente fala de todos os aspectos do ser humano, social, biológico, né? Psicológico. Então a gente tem que estar sempre cuidando, sempre atento a esses campos da nossa vida aí. Estético, né?
tudo isso, quando você cuida, o Rodrigo pode falar muito bem disso aí, principalmente no campo aí físico, que a gente vai falar dos tipos de autocuidado aqui, que isso é importante a gente falar, e como praticar o autocuidado, né? Porque a gente fala muito em autocuidado, são palavras hoje que estão aí circulando nas redes sociais e não é dado tanta ênfase, né? Se dá ênfase a muita coisa, mas o autocuidado é a prevenção, é o trabalho preventivo na nossa vida, que vai prevenir a incidência de doenças, de patologias, em todos os níveis. Eu falo desde o psicológico até o biológico. Então, quando eu falo em autocuidado, eu falo uma complexidade muito grande de questões relacionadas à nossa própria existência, que implicam cuidados específicos com saúde, alimentação, né? É uma série de componentes aí. Então, temos aqui hoje na nossa live, aqui, eu já fico grato aí por todos vocês que estão aí participando com a gente aí. Rodrigo já esteve em rádio comigo hoje, sempre, toda quarta-feira, né? Figurinha fácil, né? Aqui no Vale do Paraíba. Já está íntimo aqui dos ouvintes aqui do Vale do Paraíba. Então, eu deixo aqui o meu abraço e meu agradecimento e gratidão a todos vocês aí que estão participando conosco hoje. Um especialíssimo aqui, a querida Harumi Kawamoto, que já está aqui no time. Ó, cuidado, hein? Harumi aqui com a gente. E aqui o tema, para quem está chegando agora, é autocuidado, né? Entendermos um pouco mais o que é autocuidado e levarmos um pouco desse conhecimento aqui para você. Então, eu deixo a palavra aí com vocês, para vocês se apresentarem, para quem está aqui conosco e nunca participou, e aqueles que já participaram, uma honra ter vocês aqui. Rodrigo, fique à vontade com a palavra aí. Boa noite a todos, né? Começando aí essa série, né, da nossa proposta de lives às quartas-feiras, todas as 21h15, pretendemos estar aqui, né, todos esses dias, né, Dr. Marcos, fazemos aí um convite, a doutora Harumi também, né, se quiser participar conosco, vai ser uma honra, a especialista, e boa noite a todos que estão nos assistindo aí, estão nos ouvindo, e futuros ouvintes, né. Para quem não me conhece, Rodrigo Moraes, hoje mentor aí nas questões de desenvolvimento pessoal, né? Práticas mentais, atividades físicas e alimentação saudável. Minha especialização é mais na parte da comida de verdade. Eu não vou entrar aqui, né? Que todo mundo fala, pô, mas é melhor a dieta cetogênica, low carb, jejum. Vamos falar de comida de verdade, né? Alimentos frescos. Quanto menos embalagem, melhor. Mas eu, originalmente, né, minha formação é em engenharia, eu trabalho com engenharia hoje, mas eu tive que fazer uma transformação em minha vida aí para reverter algumas coisas, como obesidade, pré-diabetes e demais. Tomava uma série de medicamentos e eu consegui reverter tudo isso e hoje não faço uso de medicamentos nenhum. Eu já cheguei a ter quase 100 quilos, né? Hoje tenho 80 quilos, participo de ultramaratonas e é isso. Está relacionado com autocuidado também, né? A gente precisa levar aí um choque, às vezes, né? Para poder ter uma mudança. Eu acho que o autocuidado está relacionado com isso, né? Porque depende de questões físicas, normalmente aí é um gatilho emocional, e para você acabar virando essa chave aí, você precisa ter um propósito, daquele propósito você vai criar uma disciplina e isso aí tornar um hábito. Assim a gente consegue transformar nossa vida e depois transformar as demais vidas, que é a nossa proposta aqui também, e mais com essa live aqui, né? Então, uma pequena introdução e agora eu deixo a palavra aí com a doutora para se apresentar também e falar um pouquinho sobre ela para que todos a conheçam. Pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, Marcos. Tinha terminado o atendimento, fiz uma postagem, falei assim, vou assistir, eu vi que eu entrei. Bom, calhou de eu estar aqui, né, nesse momento, preparada. Então, era para eu estar aqui com vocês nessa noite. Não acho que acontecem coincidências, eu acho que realmente era o momento de eu vir e estar aqui com vocês nesse momento, tá? Bom,
Agradecendo agora já o convite, a entrada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito lindas as palavras de vocês. Vai inspirar e vai ajudar muita gente, com certeza. Eu sou Harumi, sou psicóloga clínica já há 13 anos, sou formada pela São Francisco. Eu sou especialista em psicologia positiva, em neurociência, em reabilitação física e em psicopedagogia. Tenho vários cursos na área, desde a parte de psicopatologia até a parte de arte-terapia, de hipnose. E, enfim, eu atuo na área clínica já há todo esse período de formação. Em instituições, atualmente eu faço particulares, né? Também trabalho com treinamentos e palestras, mas aí bem focado na parte de mindfulness e psicologia positiva. E também já atuei no Japão também como psicóloga clínica. Bom, acho que é isso. Legal. A Harumi é uma pessoa assim, extremamente importante, a gente tem uma relação de amizade muito grande. Uhum. Assim, eu sou muito inclinado em acreditar em outras vidas, porque a Harumi, a gente tem uma amizade, o Rodrigo também, para vocês terem uma noção, né, de como as redes, a internet bem utilizada, ela gera resultados fantásticos em todos os campos da nossa vida. Eu tenho uma amizade grande pelo Rodrigo, uma amizade enorme pela Harumi também, nós nunca estivemos juntos pessoalmente. Essa é uma forma de vocês entenderem o quão é importante o uso correto das redes sociais e o quanto ela pode ser importante na vida de vocês se usarem sem excesso, né? Porque tudo em excesso faz mal. E usar rede social em excesso é um terrível, assim, descuido, né? Isso vai contra tudo que a gente fala sobre autocuidado, né? É importante não confundir autocuidado com egoísmo, né? Autocuidado é autocuidado, é quando você cuida de você. Egoísmo é quando você olha só para os seus interesses em detrimento das outras pessoas, do bem-estar das outras pessoas, e autocuidado não é nada disso. Autocuidado é o que você tem que praticar para que você assim consiga dedicar um pouco de cuidado às pessoas que você ama também. Porque quando você não tem esse cuidado, né, consigo, a pergunta que fica é o seguinte: de quem você vai cuidar e como você vai cuidar de alguém? Se você olha para você e não gosta do que você vê, você se coloca em frente do espelho e reclama o tempo todo, né? Então, autocuidado não implica em mudanças astronômicas, mas implica em você aceitar quem você é e criar uma proposta de mudança a partir disso aí, se lhe apetecer, né? Não existe demérito em ter sobrepeso. O demérito está em você não estar com a saúde boa e concordar em ficar daquele jeito. Então aí é uma responsabilidade que você não está se atribuindo, e essa responsabilidade é sua. Porque não existe, gente, prestem muita atenção nisso, milagre. Esse tipo de milagre, onde eu estou numa situação que eu estou com a saúde ruim, que eu estou com sobrepeso e que eu não me cuido, isso é responsabilidade sua. Os aspectos sobrenaturais, eles nunca vão criar nenhum tipo de influência que pegue você e faça você cuidar da sua higiene pessoal, e faça você se alimentar corretamente. Isso é uma responsabilidade de cada um. É importante, eu estou colocando dessa forma, e não é uma forma muito romântica, mas é uma forma gentil, essa forma que eu estou colocando. Porque a gente precisa ter esse olhar para a gente. Quando eu falo isso para vocês, é a forma que eu me cobro, né? Eu tenho 56 anos de idade. Não é fácil para eu sair de casa todo dia e ir para uma academia, por exemplo. Chega lá aquele monte de homem, todo mundo puxando ferro, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo é extremamente agradável, porque é um ambiente que eu acabo comungando, porque todo mundo está ali em busca de saúde. Não tem ninguém ali em busca de doença, né? Então você tem dois tipos de dores que você sente na tua vida. Uma é a dor do sofá, aquela dor onde você deixa lá o teu corpo estendido, com uma Coca-Cola do lado, que o Rodrigo deve ser amigo da Coca-Cola, né, Rodrigo? Aquela Coca-Cola lá, com aquela carga enorme de açúcar e substâncias químicas, um travesseirão, quando você sai dali, você sai quase, né? Sai todo torto do sofá. E tem a dor da saúde, que é aquela que a gente pratica, que a gente vai buscar na academia, na caminhada, na corrida,
Isso são componentes essenciais ao autocuidado. Uma alimentação de qualidade, não só isso não. Na prática da boa criação de um ambiente social, né? O que você acha, Rodrigo? Não, é isso. Você falou muito bem, né? Eu acho que o autocuidado realmente ele não tem nada a ver com o egoísmo. Acredito que se a gente puder resumir, né, em uma sentença que o autocuidado ele é um ato de amor, na verdade, né? É um de responsabilidade consigo mesmo, né? Que vai permitir você estar nas melhores condições para cuidar dos outros. Já dizia lá, né? Já diz, né? O anúncio do avião, né? Quando você embarca, né? Primeiramente, né? Utiliza as máscaras em você para ajudar os outros, né? Senão você não vai conseguir fazer isso. E na nossa vida a gente acaba, até por uma condição, um paradigma que a gente não quebra, se a gente reparar no ciclo normal da vida, você, por exemplo, para quem tem filhos, né? Nós acordamos e imediatamente fazemos tudo para os nossos filhos, né? Você acaba esquecendo de você mesmo. E, na verdade, essa ordem ela tem que ser um pouco inversa, né? Você tem que começar a olhar um pouco mais para você para também poder cuidar deles e dar essa atenção a eles. Porque senão fica meio complicado. A gente acaba invertendo um pouco aí os valores, né? Enquanto, na verdade, deveria ser ao contrário. Mas é normal isso, faz parte da paixão. Mas a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma e mudar um pouco essa visão. Isso facilita, porque nós temos que olhar para nós mesmos. Senão, daqui a pouco, é isso que você falou. Ou os filhos estão grandes, ou que não seja isso, você está na solidão, você entrou num estresse, na autoestima está baixa, e você está ali, encostado no sofá, como você falou, com a sua Coca-Cola, com seus doces, e vai estar enchendo a cara aí para tirar isso, né? Vai usar isso como um gatilho mental. Eu não estou falando aqui, né, Marcos, como você falou da Coca-Cola, sou inimigo, que eu não beba. Sim, eu bebo Coca-Cola, né? Às vezes eu bebo Coca-Cola zero, obviamente são exceções. Existe, sim, o dia aqui em casa do piquenique, né? Quando meus filhos estão aqui, não tem jeito, a gente come o negócio. Agora, tudo isso, o que é importante? Você tem que estar consciente. Você tem que estar consciente do que você está fazendo, né? Ele não pode ser uma desculpa ou tornar-se uma rotina. Você estando consciente e, no mesmo momento, no próximo dia, você vai retornar às suas atividades diárias. Você tem sua rotina, você tem seus hábitos. Então, não tem problema nenhum, né? Porque a gente fala às vezes, precisa, vai ter que restringir tudo. Não, não é necessário. Certos casos, sim. Quando a pessoa tem uma fuga e não consegue, é o mesmo caso, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas ou estou com algum mentorado, o que acontece muito é as pessoas arranjarem uma fuga. Ok, eu sou viciado em doce, quero chocolate, então eu posso fazer aqui um doce, sei lá, com uma pasta de amendoim, alguma coisa, porque é mais saudável? Você pode, é mais saudável. Mas você continua alimentando o seu vício comportamental. Você tem que resolver esse teu lado emocional. Enquanto você não resolver isso, não tem jeito. Isso tudo que nós estamos falando, né, é autocuidado. Então a gente tem que começar a olhar aí para dentro de nós, né? Dar um tempo para a gente, seja não fazer nada, seja descansar, dormir adequado, alimentar-se bem, prática de atividades físicas, aí, técnicas de relaxamento. Existe aí uma série de coisas que você pode estar inserindo em sua rotina e você deve inserir, como você mesmo falou, doutor Marcos. Não é simples você sair e ir lá para uma academia, não é simples eu acordar 4h30 da manhã, como eu saio para correr, mas eu não penso no tempo. Tem muitas pessoas, eu até parei de correr em conjunto agora. Muita gente fala, pô, mas você já olhou a previsão do tempo, Rodrigo? Se vai estar frio, se vai estar chovendo amanhã? Não, eu não olho. Eu tenho que sair para correr, eu tenho que fazer aquilo. Você não é mais uma criança, você é um adulto. Você sabe o que precisa ser feito. Então você vai
e simplesmente faz. Se eu tenho que sair para correr, eu vou correr, independente se está chovendo ou não. Então, isso são hábitos que a gente passa a adquirir. E a gente tem que ter esse cuidado. Precisamos priorizar o tempo para si mesmo. É importante fazer isso. E não só estamos falando de também esporte, sacrifício aqui. Existe, você pode estar fazendo outra atividade aí, lendo um livro, né? Assistindo um bom filme, indo ao cinema, fazendo uma massagem, um banho quente, qualquer coisa aí que lhe ajude e dê esse momento. Lhe dê esse presente, né? Isso tem que ser um presente para você. Acho que, em linhas gerais, num resumo, é isso. Vou devolver para a Harumi aqui como observação. Eu acho que está bem conectado, Rodrigo, com a ideia de regra e exceção. Ou seja, a Coca Zero ou o hambúrguer, ele é a exceção. O autocuidado é a regra. Não é isso, Harumi? E as falas de vocês, assim, me remeterão a duas frases. Doutora Isabela está por aí, Isabela. Se você quiser entrar aqui com a gente, estiver com a gargantinha boa aí, que é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, né, Rodrigo? Vai molando. É isso aí. Quanto mais, é mais conhecimento e mais dúvidas aí que as pessoas podem estar tirando também, né? Acho que aproveitar esse momento, esse espaço. Desculpa a interrupção, doutora. É interessante. Mas, voltando à palavra. Me veio, disso que vocês falaram, me vieram, assim, duas frases na minha mente, tá? E eu vou compartilhar um pouco dessas duas frases com vocês. Uma é assim: em cada renúncia será feita, estou lutando para me recompor. A gente tem o livre-arbítrio. A gente é livre para ir lá, não se alimentar bem, não praticar exercício. Escolher errado as pessoas com quem a gente anda. A gente é livre a não querer evoluir, a ficar na zona de conforto. Tudo isso é possível. Nós podemos fazer, nós temos o livre-arbítrio. Porém, isso vai trazer consequências para nós? Vai. A conta vem. E o que eu observo dentro da clínica? As pessoas que optam por coisas que acabam não sendo positivas, tem a ver com os padrões que elas carregam. Tem a ver com a história que elas carregam. Tem a ver com as dores, com os traumas que elas carregam. Algumas pessoas estão por uma zona de conforto, algumas pessoas estão devido a esses padrões que elas carregam, esses traumas. E é muito importante que essas pessoas estejam abertas para olhar para cuidar delas, para ressignificar muitas coisas, para que elas possam fazer uma história diferente. Porque senão você vai continuar agindo da mesma forma, tendo o mesmo comportamento, tendo tudo do mesmo jeito. E, por exemplo, pessoas que comem compulsivamente. Gente, é um vazio. É um vazio. É um vazio. É uma busca sempre eterna de recompensa, de não estar satisfeito, dessa busca de satisfação por aquilo que não está preenchido dentro. Então, assim, sempre tem muito essa questão assim, emocional relacionada com as nossas atitudes. Então, eu penso muito nessa frase de vai ter consequência. E se você tem alguma coisa que não está ajustada, vai trabalhar isso em você. Não fica dando desculpa. Eu acho que isso que o Marcos falou é verdade. Assume. É isso. E a partir disso, o que eu vou fazer com isso? Não fica continuando nessa situação e busca isso. Porque a conta vai vir. Se você não comer direito, não se alimentar direito, a conta vai vir. Se você não cuidar da qualidade dos seus pensamentos, do que você está fazendo para sua vida, das suas relações, a conta vai vir. E para você ser um ser humano melhor, você tem que aprender a olhar para trabalhar os seus pontos cegos. Porque todos nós temos. E falar que não tem é mentira. E todo ser humano é falho. Então começa com essa premissa. Você é falho e vai ter algum ponto que você vai ter que melhorar. E para isso a gente tem que usar a humildade. Para olhar dentro e tentar ver em como eu posso melhorar. Buscar os seus caminhos, os seus recursos. O que mais se encaixa para você conseguir alcançar seu objetivo. Se responsabiliza por isso. Acho que esse é o primeiro ponto. E a segunda frase que me veio toda essa conversa é uma frase que eu gosto muito da psicologia positiva. Ela fala assim que a felicidade ela se encontra no caminho do meio. Por quê? A gente tem 24 forças. E toda vez que você usa uma força ou a mais ou a menos, ela é prejudicial.
Por isso que ela fala do equilíbrio. Por exemplo, uma das minhas forças, né, que eu tenho mais forte é a curiosidade. É uma força, e a curiosidade é o quê? É a força que te dá abertura para o mundo, conhecer o mundo, explorar o mundo, conhecer as coisas, as pessoas. É essa abertura para entender o mundo. E ela é uma força minha que faz parte da minha personalidade. Ela é uma força minha de assinatura. E quando nós usamos essa força, nós temos um rendimento melhor em todos os aspectos da vida, a gente tem mais satisfação. Ela faz parte da nossa essência. Porém, se eu uso muita curiosidade, eu me torno uma pessoa invasiva. Já aconteceu, Harumi, de você ser invasiva? Já! Aconteceu, gente, já. Já. Então é algo assim que às vezes eu tenho que me policiar. Porque ela é uma força minha, que é da minha essência. Mas, opa, tem que regular às vezes. E quando eu uso pouco, eu me torno uma pessoa apática para o mundo. Eu não quero explorar, não quero conhecer. Eu me torno mais fechada para essa abertura para o mundo. Então eu gosto muito desse conceito do equilíbrio. Da gente buscar ter o equilíbrio dentro de nós. Porque o excesso é prejudicial. Isso tem um componente, Harumi, bem importante na fala da Harumi. Eu vou trazer, ainda dentro do eixo, né, da saúde mental, é que nós precisamos nos conhecer. Sim. Para você entender quem você é, você precisa se conhecer. E para você se conhecer, você tem que se entender como ser humano. Né? O seu autoconceito, ele tem que estar, assim, com uma certa estrutura. E é aí que a gente entra falando um pouco mais sobre isso, no sentido quando a gente fala de autocuidado. Existem pessoas que encontram barreiras, assim, enormes para trabalhar o seu autocuidado. Isso é compreensível, porque isso pode estar realmente conectado com toda a historicidade da pessoa. Quando você perceber que trabalhar teu autocuidado, ou desenvolver as práticas de autocuidado, são assim algo que te trazem algum tipo de sofrimento, porque pode trazer, então é o momento de você procurar ajuda. Mas você vai ter que procurar ajuda especializada. Você precisa privilegiar o local certo, o ambiente certo, a pessoa certa para você buscar essa ajuda. Não é o tipo de ajuda que a gente consegue fechado em casa, trancado no quarto, ou baixando vídeos o tempo todo na internet. Porque o que acontece com essa prática assim, extremamente inviável desse mergulho nas redes sociais? Você vai encontrar informação, sim. Só que a informação ela não vai vir ajustada à sua demanda. Ela é despejada sobre você. E aí, o que você faz com esse mix de informação? A priori, né, as pessoas... Olha, vamos botar dentro da lei das probabilidades, 90% pega a direção errada. Ou acaba se encaixando ou se enquadrando num mundo que não tem nada a ver com ela. É o mundo da ideologia. Né? Eu não sou muito afeto à ideologia, porque a ideologia é uma forma meio idiota de querer simplificar a complexidade do ser humano. É eu achar que todo ser humano é igual, quando cada um é um. Cada um tem um jeito de ser, um jeito de existir, uma impressão digital diferente. Cada um, não tem ninguém igual. Né? Então, o grande passo dentro do campo, desse campo da prática do autocuidado, o primeiro é você gostar de você, ou pelo menos se dar uma oportunidade. Porque desistir é sempre um caminho que parece mais fácil. E esse desistir não é, na minha leitura, uma zona de conforto, é uma zona de desconforto. Porque a zona de conforto é a zona que eu vivo, que a Harumi vive, que o Rodrigo vive, aquela que você acorda às 5 horas da manhã, rala, procura levar ou multiplicar, inspirar pessoas para que elas se cuidem melhor, para que elas vivam melhor. Isso é a minha zona de conforto, é o que eu chamo, para mim, de zona de conforto. Qualquer zona diferente disso aí é uma zona de dor e de sofrimento. Aquilo que não te faz bem, meu Deus do céu. Então, esse olhar você tem que ter para você. Porque quando você passa por isso tudo e não consegue sair daí, então você não está tendo o equilíbrio. Esse equilíbrio que a Harumi coloca como extremamente importante para que você consiga produzir resultados na sua vida. Resultados, eu não estou me falando de resultados no ambiente externo. Eu me refiro ao seu ambiente interno, porque a cura não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
A gente não consegue se curar buscando aqui. Quando eu procuro me curar olhando para fora, eu vou começar a procurar referências, né? E que referências que eu vou buscar? Bom, as pessoas estão a cada dia mais isoladas, mais retraídas, porque elas estão procurando referências nas redes sociais, né? Procurando referências na internet, procurando referências no mundo da ideologia, estão procurando referências lá. O problema, e eu vou usar a frase do meu querido Rodrigo Moraes, quando ele diz o seguinte: um pensamento é inofensivo até você acreditar nele. Quando você acredita nesse pensamento, que vem a partir de uma referência, então você criou uma crença. E a todo momento, o seu cérebro, dentro de um aspecto neurobiológico, né? Pensamento chega, cérebro, conexões, né? E começa a mobilizar todas as células do teu corpo, produzindo um comportamento. Aí dentro desse aspecto, seu cérebro começa a associar o quê? Suas crenças. Começa a fazer associação com crenças, memórias, né? Por quê? Porque você acreditou no infeliz do pensamento. Então chega um pensamento até você, você fala, hoje eu vou, você levanta da cama e fala, vou para a academia, ou vou fazer uma caminhada. Tem que ser assim. Você não pode ser a atleta da segunda-feira. Ah, eu vou começar na segunda, porque, pô, né, cara? Fala sério. Segunda-feira, vou descansar sábado e domingo. Você nunca vai começar. Nunca. Nunca será. Atleta de segunda-feira, nunca será. Como dizia o nosso capitão Nascimento lá da Tropa de Elite, nunca será. Nunca será. Né? Vai ficar naquela brincadeira. Final de semana, você vai falar o seguinte, ó, quando você fala assim, final de semana você já fala, eu vou comer um mocotozão, né? Comer uns 3 pães aí com presunto, queijo, vou me abastecer, porque segunda-feira, isso tudo, segunda-feira você está, a digestão sofreu um terror, segunda-feira você está com azia, passou mal a noite toda e você fala, começa na segunda que vem. Então você precisa, nesse momento que você vê essas dificuldades todas, comportamentais, é porque você tem um padrão de pensamento totalmente negativo, totalmente desorganizado. Enquanto você não muda esse padrão de pensamento a partir de novas referências, né? Porque novas referências vão criar novas crenças, né? E atualizar essas que estão lá acabando com a tua raça, com a tua vida, então o seu autocuidado vai ficar sempre comprometido. O que você pensa disso, Rodrigo? Não, você falou perfeitamente, né? Realmente é isso. Nós discutimos, acho que discutimos esse ponto hoje até na rádio com relação à informação, né? É um problema para o autocuidado hoje. Hoje a gente tem uma quantidade de informação, pô, significativa. Eu mesmo, quando eu quis fazer a minha mudança, a minha transformação, e eu quis provar que era possível reverter, né, todas as taxas, algumas doenças metabólicas, eu fui atrás de informação. É normal. E a gente tem informação. Tem artigos aí, cara, a rodo. Agora, obviamente, você precisa saber ler um artigo. Você precisa saber chegar a essa informação, a informação seja a mais correta. Então, esse tanto de informação, às vezes, para muitas pessoas, causa uma confusão mental. A verdade é essa. A pessoa já fica perdida ou não sabe mais o que seguir, né? Ou às vezes começa algo, acha que existe a pílula mágica, vai resolver aquilo ali em 2, 3 dias, ou até mesmo 2, 3 semanas, mas não vai resolver, porque toda transformação, toda mudança é um estilo de vida, não tem jeito, você tem que mudar o seu estilo de vida, você precisa mudar a sua chave mental. Então, é complicado. E, por outro lado, nós temos também, que nós comentamos, a desinformação, né? Que é pior ainda. O cara ou inventa. Aí não tem jeito. Aí, como você falou, busque apoio. Não tenha medo de buscar apoio, ajuda. Isso é necessário. Seja uma terapia, seja grupo de apoio, seja na sua família, busque um coach, busque um mentor. Isso é importante. Você pode até se inspirar em pessoas da rede, mas antes, busque conhecer melhor essas pessoas. Entenda mais profundo que é isso. Então, essa relação é complicada. E como você falou, por onde começa esse nosso autocuidado? Autoconhecimento.
que é o que nós acabamos de falar. Tudo gera em tudo disso. Você precisa conhecer-se a si mesmo e as suas necessidades. Identifique aí as áreas em que você está se sentindo desequilibrado ou às vezes você está negligenciando. Isso é muito importante. Obviamente, às vezes você não consegue enxergar. É difícil você olhar, né? Seria muito fácil se você pudesse olhar para um espelho, né? Conversar com você mesmo e ele refletir ali e sair naquele caderninho de anotação ali, pô, os meus defeitos aqui. Porque normalmente a gente sabe disso, o que a gente fala do outro, o que a gente pensa do outro, né? Essa energia toda é o reflexo de nós mesmos, né? E uma coisa que eu vejo importante nessa questão de por onde começar o nosso autocuidado, isso é uma coisa que eu demorei a entender também. Mas a gente precisa, tem uma palavra mágica que a gente precisa começar a falar, é dizer não quando necessário. A gente tem mania de sempre ir naquela turminha, ir naquele bolo, né? Ou querer fazer as coisas que estão na moda. Então, se você já tem dificuldades de falar não, cara, realmente, primeiro, procure apoio. E segundo, construa aí uma nova comunidade com esses novos interesses, com esses estilos de vida saudáveis. Isso é muito mais fácil. Eu, no meu início, eu fiz isso. Eu tive acesso a uma nutricionista, eu tive acesso a médicos, eu tive acesso a uma pessoa, cara, o André Burgos, uma pessoa fantástica, onde foi criada uma comunidade, que eu estou até hoje lá dentro, onde todos estavam inseridos, estão inseridos lá, e você discute dos mesmos assuntos, você faz as mesmas coisas. Isso não deixa com que você desmotive. Cara, isso é assim algo fundamental. Aí, depois de tudo isso, conhecer pessoas, obviamente, você vai verificar aí o que funciona melhor para você. E você vai incluir isso na sua rotina, no seu hábito. Seja meditação, seja atividade física, seja um tipo de alimentação, seja técnica de respiração, não importa. Você vai se adequar. E você precisa se adequar. E como a gente já sabe na prática, né? Se você faz alguma coisa aí por 21 dias seguidos, isso acaba se tornando uma rotina. Então você, cara, continue, não desista no meio do caminho. Nada acontece de um dia para o outro. E se você se manter forte ali, cara, você vai mudar essa chave. E o que a doutora falou, fundamental na frase, vamos parar aí com o vitimismo, né? Vamos parar de se vitimizar, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Então vamos criar, passe a partir de agora, acho que um recado aqui é criar um espiãozinho para você mesmo, né? Cria aí um spy aí no seu ouvido para você estar com essa atenção plena. Pô, por que eu tô puxando essa crença aqui? Por que ali? A gente tem que estar atento às nossas falas, atento às nossas atitudes, para você começar a reverter isso. Porque, como você mesmo falou, né, doutor? Uma crença, ela não entra de um dia para o outro. Ela é igual um computador vazio ali, quando você compra aquele computadorzinho, o hardwarezinho ali está vazio e você vai enchendo de software, vai enchendo de software, vai enchendo de software. Para você tirar aquilo ali, para você depois acessar aquele subconsciente, não é tão simples. Então você vai ter que atravessar uma barreira aí. E é preciso. Mas também não existe nenhum segredo. É só ter determinação, foco e disciplina. Mais nada. Você vai chegar lá. Arumi. Olha, eu tô escutando. Tô aqui escutando, vocês estão falando, eu tô pensando em muitas coisas. E, e, e pensando em tudo que vocês estão falando, né? Vem muitas coisas, assim. Desde o... Será que a gente tá tendo essa escuta pra gente? Será que a gente tá conseguindo parar pra se observar? Será que eu tô cuidando de dentro? Tanto da minha luz quanto da minha sombra? Sabe? Me faz pensar muito assim nesses questionamentos. Tanto
tanto das pessoas assim que buscam e por algum motivo não conseguem alcançar aquilo, quanto também das pessoas que se vitimizam, entende? Desses vários aspectos, porque são várias pessoas, cada uma com uma história, né? E dentro disso vão ter várias realidades, né? E, e vários pontos assim eu acho interessante. Desde o que o Marcos traz de tem muita informação, cuidado com o que você pega. Até do Rodrigo disso de ter a determinação e saber o que você alimenta dentro de você. E para complementar um pouco disso, para ajudar as pessoas nessa tomada de decisão, né, dar um pouco de instrumento para elas, eu vou colocar aqui algumas coisas. O que vai ajudar? Elas pensarem em como elas querem chegar, o que elas vislumbram, né, elas visualizarem isso. Porque quando elas fazem isso, elas se motivam e isso ajuda também elas a criarem caminhos, tá? Para isso, você visualizar vai te ajudar nesse ponto. Às vezes, você vai ter gente que apoie. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. Um grupo para você prosseguir. Vai te ajudar em muitos pontos também a desenvolver muitas características suas. Vai te ajudar a aprimorar. Um grupo puxa muito. Pense num grupo, pode ser um amigo, pode ser alguém de determinado foco seu de trabalho também que você está trabalhando junto, pode ser alguém da sua família, tá? Outra pessoa já pode ser considerada um grupo. Isso vai te motivar, isso vai te ajudar a criar comprometimento, tá bom? Mas, em vezes, não vai ter isso no início. Você vai precisar buscar isso dentro de você e fazer por você. Em alguns momentos, pode ser que você tenha que buscar isso só por você. Eu acho que é muito importante, aí eu vou trazer de fala do Marcos. Traz esse amor próprio. Traz essa decisão sua de vou cuidar de mim por mim. Porque se a gente não tomar essa decisão por nós, o outro não vai tomar. Você vai ficar no limbo. E você não vai sair desse limbo. É importante que você tome essa decisão de melhorar por você. E a cada pequeno passo que você possa dar, você aprender a ter, se reconhecer nesse pequeno passo, sabe? Que as mudanças, quando a gente vê essa história de vocês, às vezes as pessoas pensam em algo mirabolante, mas não, gente. Mudança começa em pequeno passo. Tu vai começar fazendo, primeiro pensando bem a seu respeito, para começar a mudar um padrãozinho. Você vai começar vendo valor em algo que você faz na sua casa. Você vai começar a ver um valor, uma pequena atitude sua dentro da sua casa, no cuidado com alguém, ou no cuidado com você. Não começa grande, começa pequeno. Então começa a valorizar essas pequenas coisinhas suas, atitudes, seja com o outro, seja consigo. E isso aos pouquinhos vai crescendo. Sabe o famoso vai enchendo o balde? Exatamente nisso. Você vai começar de pouquinho em pouquinho até começar a crescer esse balde e começar a transbordar esse amor próprio. Eu gosto muito da frase do que o Marcos falou no começo. Tem autoestima, você não tem autocuidado, você não tem nada. Então essa é a base. Sem começar cuidando de você e se amando. Porque se você não fizer isso, meu querido, ninguém vai fazer isso por você. E você não vai ser uma pessoa que vai conseguir também ajudar aos outros, tá? Porque uma pessoa que não tem a autoestima desenvolvida, ela vai trazer consigo muitas inseguranças, ela vai ter dificuldade em seus relacionamentos, isso vai reverberar nela. Então começa cuidando em pequenas gotinhas, esse amor próprio, essas pequenas doses. E não pensem, tá? Autocuidado como skincare e maquiagem, tá, galera? Porque não é? Homem falando não há autoestima quando passa maquiagem. A galera acha que autoestima é isso. Não é, tá? Isso daí, ela é algo que faz você se sentir bem. Mas isso não é autoestima, tá? Isso daí é vaidade. Autoestima é como você se trata, como você se julga, como você percebe seus potenciais. Então começa desconstruindo essa parte estética, tá? Haru, é importante estar bem arrumado? Claro, é importante. Porém, não é isso. Não é isso que é autoestima. É além disso, é muito mais que isso, tá bom? Tem a ver com o seu conceito a respeito de si. Então comece mudando esse conceito a respeito de você. Ah, Haru, não consigo. Não consigo, não quero. Se você sempre se der desculpa e não buscar ajuda, não buscar essa mudança, não há quem faça por ti.
Você vai precisar de ajuda profissional. Reconhecer isso, que eu acho que esse é o primeiro ponto, reconhece. Depois que reconhece, comece a trabalhar suas sombras, o que você precisa desenvolver. E aí busca ajuda, conforme o que você precisar, busca ajuda de determinada área. Mas faça isso por você. Busque isso de verdade por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, que isso vai reverberar no mundo. Criar uma história importante, né? Eu sempre falo muito de redes sociais quando eu falo de internet. Eu vou externar até uma forma minha forma de ver algumas coisas. Por exemplo, os filtros nas redes sociais. Ai, meu Deus do céu. A gente não conhece mais ninguém, gente. A gente não consegue mais saber quem são as pessoas. E o mais triste disso é que as pessoas se escondem dentro de casa e apresentam um personagem, né? As conexões humanas, elas estão se perdendo completamente. E não tem como você investir no seu autocuidado quando você cria um personagem fictício, um avatar aí da vida, aí, onde você se apresenta de várias formas, está acabando com o ser humano, com as pessoas, né? As pessoas não estão se aceitando como elas são, sabe? E não tem ninguém feio nesse mundo. Pelo contrário, as pessoas são umas diferentes das outras, né? E o importante é o seguinte, é a forma que você se vê. Então, se você se vê, se esconde atrás de um filtro, porque você se vê muito mal, quando é que você vai conseguir se ver melhor? Essa é a primeira pergunta, né? Ah, mas eu acho que o meu nariz é meio tortinho. O meu é tortinho, é um nariz étnico. Eu vou fazer o quê? Alguém lá na minha família era turco e tá beleza, tá bacana, né? Então, esse processo de autoaceitação que a gente tem que ter, e é legal, ele é complementado por um processo de socialização, porque nós somos seres sociais. Ah, mas fulano não me aceita, então não serve para ser meu amigo. Eu vou arrumar outro, pô. É simples assim. Então, nós temos um campo que Viktor Frankl coloca muito bem, acima da nossa consciência, que ele chama de dimensão noética, que é o campo das nossas escolhas. Eu sempre vou poder escolher quem eu quero ter à minha volta, quem entra na minha casa, quem vai ao cinema comigo, quem janta comigo, quem conversa. Nós temos escolha. Nós não precisamos nos submeter a pessoas mesquinhas que nunca vão nos validar. Imagina, as pessoas adoecem muito em função de quê? De buscar validação nas outras pessoas. Ah, mas eu estou pensando, será que eles vão falar alguma coisa de mim? Pô, você está no convívio com gente, onde você está preocupado com o que eles vão falar de você, você tem que rever esse convívio. Porque tem alguma coisa errada, com eles ou com você. Então você precisa fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, né? Procurar ajuda não custa nada. Procura aí um profissional aí de psicologia e saúde mental e vai fazer uma avaliação, né? Uma mentoria, sabe? A cada vez mais, gente, a prática humanizada, integrativa, ela está tomando conta da sociedade, né? Quando eu falo integrativa é quando a gente olha o ser humano como um todo, né? Ele não é só uma figura que tem, não, ele é um todo, ele tem alma, ele tem mente, ele tem corpo, né? Tem sentimentos, emoções, tem uma história. Então, se eu não respeito a história dessa pessoa, como é que vai ser? Isso eu estou falando eu como profissional de saúde mental. Se eu não respeito, eu não vou conseguir trabalhar com ninguém. Agora, pense o seguinte, e se você não respeita a sua história? Né? É daí que nascem as patologias. É daí que surgem os atentados contra a própria vida. Tudo daí. Então, você sempre vai ter escolha. E escolha se olhar melhor. Você tem aí, quando a gente fala de autocuidado, você tem um mix de tipos de autocuidado que você pode trabalhar. Você tem um autocuidado físico, você tem um autocuidado mental, você tem um autocuidado intelectual. Imagina, o saber, ele liberta a gente. E todos nós podemos ter acesso ao saber. Não é privilégio mais de ninguém, isso acabou. Todo mundo pode, mas eu não tenho, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo para ler. Meu Deus do céu, leia só 3 páginas de um livro por dia. Olha, 3. Use a técnica também do meu querido Rodrigo Moraes, que ele trouxe. Ó, Rodrigão, só um problema que quando eu aprendo, eu não desaprendo mais. A técnica do 1%. 1%.
Teu livro tem 50 páginas. Leia 1% do livro por dia. E quantos dias você vai ler o livro? Né? Faça 1% por você a cada dia. No final de 100 dias, Rodrigo, o projeto está concluído. É isso. O propósito foi atingido. Perfeito. Então, essa mecânica que a gente fala, como é que a gente está colocando matemática aqui no campo da psicologia, isso é muito legal, eu gosto de psicometria. Mas né, é uma relação que a gente tem que não é exata, mas é palpável, é necessário a gente pensar dessa forma. Né? Trabalhe o seu autocuidado. São vários aspectos, inclusive um muito importante. Hoje, no mundo inteiro, mais importante do que vocês podem imaginar, que é o autocuidado espiritual. Né? A gente falava há pouco tempo atrás aí das hard skills, que é tudo aquilo que a gente aprende nos cursos técnicos, na universidade, aquelas habilidades técnicas. As soft skills, que são as habilidades sociais, né? Resiliência, empatia. Hoje, para você entrar numa grande organização, vocês já estão trabalhando as hard skills. É o campo da espiritualidade. Né? Aí, quando a gente fala em espiritualidade, às vezes as pessoas associam isso com igreja. Gente, não tem nada a ver com igreja e espiritualidade. Espiritualidade. Espiritualidade é fé. Espiritualidade é se trabalhar para não se permitir guardar dentro de si mágoa. Porque a mágoa é uma doença da alma, é um mal da alma que atinge a mente e atinge o corpo. E aí produz doença física, patologias físicas a partir da mágoa. Isso comprovadamente. Prática de voluntariado. Faça alguma coisa pelo próximo. Arrume aí uma horinha. Não sei, faça alguma coisa pelo próximo. É imperativo que você conheça, faça uma autoavaliação, reconheça seus valores, né? Suas crenças. O que é que você acredita? Rodrigão, vou deixar mais uma sua aqui, tá, querido? Tranquilo. A qualquer momento você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você acredita. É isso, Rodrigo? É isso, não tem jeito, né? E parar aí, como a gente já falou bastante, pare de se vitimizar, pare de desculpas. Como você falou, faça 1%. Faça 1% todos os dias que você vai chegar lá. Ah, eu não tenho tempo, gerenciamento. Cara, a gente precisa gerenciar nosso tempo. Quanto mais informação, melhor você precisa gerenciar o seu tempo. Isso não tem jeito. E outra, rapaz, se você acordar 1 hora antes do que você acorda normalmente, é a mesma coisa. É matemática pura. Você ganhou um dia a mais no seu mês. Ponto. Então, é simples. A equação é simples. Então, se a gente realmente quiser, a gente vai arranjar esse tempo e a gente consegue fazer diversas atividades. Obviamente, hoje, até eu já não fazia isso muito tempo, né? Era tudo na cabeça e deixava as atividades, mas hoje eu já tenho que, um dia anterior, antes de dormir, relembrar, anotar para de manhã fazer meio que um pareto ali para você poder pegar as atividades mais prioritárias do dia para você fazer. Isso é um conselho interessante também, porque se faça as atividades maiores ou mais difíceis já de cara. Porque se você deixar para o final do dia também, ou se for uma atividade, vamos dizer assim, chata ou desconfortável para você, você não vai fazer. Você não vai fazer. Então, rapaz, ataque essas atividades primeiro, não tenho dúvida. Como você falou, muito bem, né, sobre os cuidados. Então, voltando um pouco dos cuidados, os cuidados espirituais, realmente, que não tem muito a ver com a religião. Isso hoje é muito em pauta, é discutido muito. Eu acho que a pessoa, além de uma conexão maior aí, acho que a gente tem que ter, não somente com a natureza, a gente precisa explorar mais e fortalecer mais os nossos, né, valores. Então, fortaleça os seus valores pessoais e o seu propósito de vida. Se você quer ir mais longe, se você quer se desafiar todos os dias, né? Eu costumo usar isso bastante em provas de endurance. Quem uma vez imaginou, nem mesmo, imaginar que eu ia correr 500 quilômetros no dia. Cara, tudo é possível. Obviamente, você tem que ter um propósito. O propósito ele tem que ser maior. Então, cara, se desafie, se desafie. Então, atenção a essas questões espirituais, que eu acho que é onde a transformação acontece, é você escolher aí o seu propósito. Nós temos os cuidados que nós já falamos bastante aqui, que é os cuidados físicos, que é adotados aí para o seu próprio corpo. Então, está relacionado aí
a seu tipo de alimentação, né? Então, baseie-se em alimentação mais saudável e foque aí em comida de verdade. Você vai ter, pratique atividades físicas, exercícios físicos regulares. Uma dica interessante, né? Cara, cuidado com o seu descanso, cuidado com o seu sono, tenha um sono adequado, faça aí o seu ambiente de dormir, ele tem que ser propício para isso, né? Evite, eu costumava muito, antigamente, eu tinha uma televisão no quarto, isso foi uma coisa que eu aboli da minha vida, porque é ruim você ter uma televisão, não adianta, você vai ligar, você acaba perdendo e a sua noite de sono não é boa. Não estamos falando aqui, eu acho que não existe um padrão, eu tenho que dormir 10, 8, 6 horas. Para mim, 5 horas é bom. Para o outro, pode ser que 7. Obviamente, você tem que ter aquele sono de qualidade. Falando dessa parte também, não vamos nos esquecer aí da higiene pessoal e o seu autocuidado corporal. Isso é importantíssimo. Então, vamos estar atentos a esses pontos aí. Vamos começar a mudar esse tipo de mentalidade. Falando aí em cuidados, você falou sobre cuidados mentais e emocional. Fundamental, esse é fundamental para você manter o equilíbrio da sua vida. Então, quais são as dicas aqui? Cara, vamos aí, sei lá, vamos mudar práticas. Para mim, o que me ajudou bastante foi a meditação. Mas eu não descobri, no meu caso, a meditação ela não surgiu, né, daquela, o Zen, o Buda que está lá. A meditação, para mim, ela surgiu na corrida. Quando eu comecei a fazer atividades de endurance, correr mais de 2, 3 horas, e eu larguei os fones, que aquilo cansava, na verdade, você, até para ter um fone que dure mais de 3, 4 horas e a música é complicado. Então, quando eu tirei os fones, aquilo para mim foi libertador. E foi aí que eu descobri a meditação ativa. É você estar conectado, você ter aquela atenção plena, você está no presente, você está observando o todo. Você está contemplando ali o belo, você está contemplando a natureza, você está prestando atenção em você, nos seus passos, nos seus pensamentos, você está se conhecendo. Então, a meditação não é, né? Todo mundo tem aquele... Obviamente, existe a meditação profunda, onde a gente pode fazer aí uma auto-hipnose, um reconhecimento. É interessante, às vezes você vai precisar de um guia, um apoio para isso, mas a meditação, ela está em tudo. Pode ser lavando a louça, pode ser escrevendo, é você comendo. Então, tenha atenção àquele momento. Não, eu estou comendo, estou assistindo a televisão. Eu estou comendo, estou mexendo. Eu estou aqui lavando a louça, estou fazendo. Você não está conectado com o presente. Então, isso não é bom. Então, vamos buscar estar mais presente, ok? Então, e precisamos estar ali, quando nós falamos, acho que dessa parte emocional, temos que desenvolver práticas aí melhor para a gente gerenciar melhor o estresse. Que o estresse está relacionado ao tempo. Então, gerencie melhor o seu tempo, né? Começa aí, nem que você tenha que fazer um caderninho de anotação, começa a riscar. Cara, é muito bom essa técnica de você escrever e ir riscando. Cara, é muito gratificante quando você chega no final do dia e conseguiu riscar ali que for 80% das suas atividades. Cara, isso é bom demais. Você falou de cuidados intelectuais. Perfeito. Cuidados intelectuais. Estamos falando de hábitos que estimulem a sua mente. Então, cara, aprenda a fazer coisas novas. Faça coisas novas todos os dias. Ou coisas que sejam desconfortáveis para você. Vai estudar um novo idioma. Vai trabalhar artes aí. Crie o hábito de ler livro. Ouça podcast. Vem para a live aqui que tem toda quarta-feira também. Vem aprender um pouco, tirar suas dúvidas. Mande suas perguntas. Acho que tudo isso aí vai fortalecer, né? E vai fazer com que você comece a mudar um pouco esse direcionamento da sua vida e vai partir aí para um novo estilo de vida. Acho que eu já falei para caramba, né? Falar aqui. Não, vamos deixar a palavra aí para a especialista, né? Vamos completar para nós aqui. O conhecimento ele é libertador. Então, se você não buscar conhecimento na tua vida, você imagina o que você vai conseguir fazer também, né? É um mix, quando a gente fala de autocuidado, é um mix
de tipos de autocuidado que tem que ser aplicado à nossa existência. Não adianta eu ir lá e fazer atividade física só, não. Isso não vai resolver o meu problema. Eu vou lá fazer atividade física, mas com que propósito? Né? Eu tenho que estar dentro, isso tudo tem que estar dentro de um contexto de, a palavra está sintetizada, ó, autocuidado. É eu olhando para mim de uma forma diferente, dinâmica, né? Mobilizando energia para que a minha existência seja louvável, né? Seja agradável, para que eu consiga, porque quando eu não entro nesse processo da prática do autocuidado, eu vou estar o tempo todo buscando validação de alguma direção. Eu não posso criar essa expectativa. A expectativa é adoecedora, né? Então não tem que depender disso. Eu tenho que colocar a faca no dente. Tem um filme que eu assisti, aquele filme O Poço. Vocês podem assistir, vocês vão observar que cada um vai tirar uma lição daquilo ali. Mas uma das lições que eu tirei daquele filme foi o seguinte: é que nós precisamos manter as nossas facas afiadas. Você não pode passar pela vida com as suas facas cegas. Suas facas precisam estar afiadas. Você não tem como ir para a guerra de estilingue. Quem é que consegue ir para a guerra de estilingue, gente? Vou lá, vou pegar, passar no posto de saúde, pegar um garrote, colocar igual fazia quando era criança aqui em Taubaté, fazia aquele ganchinho, ia lá, volta e meia que eu arrebentava, batia na minha mão, às vezes acertava lá o bicho lá que eu queria pegar, o bicho ainda corria atrás de mim. Então, quer dizer, que eu vou fazer o quê na guerra de estilingue? Eu vou para a guerra, eu tenho que estar preparado. Tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Você quebra o corpo de uma pessoa, mas você não quebra um espírito forte. Você não quebra. Perfeito. Você não quebra. Você nunca vai quebrar. Eu tenho um paciente aqui, não vou mencionar, mas é um caso clínico de 2 anos que está comigo. O cara é triatleta. Desde pequeno pratica esporte, o médico foi lá e condenou o joelho do cara. Ó, não tem mais jeito. Ele não aceitou, não. Ele não aceitou, não. Está batendo todos os índices dele. O último dele foi o Ironman em Florianópolis, agora há pouco tempo. Ele bate todos os índices dele. Eu tenho outro caso de outro paciente, um piloto de avião, que ele pegou Covid, adquiriu TEPT, né, transtorno pós-traumático. Aí analisando todo o quadro, ele tem TDAH, então tem um monte de coisa envolvida, né? E o médico chegou para ele na época da Covid, chegou lá, desentubou ele, levou o celular e falou: ó, despede da sua família. Ele falou: pode entubar de novo que eu não vou despedir de ninguém. Ele está vivo até hoje. Então, as suas crenças, a entrega, se entregar, não é uma opção. Desistir não é uma opção. E é aí que mora o milagre, gente. Às vezes você terceiriza o milagre, fica esperando que aconteça alguma coisa. Mas o milagre, se você for falar assim do aspecto bíblico, está escrito assim, né? Que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, removeria montanhas. E essa fé é acreditar. Porque se você não acreditar em você, aí fica a pergunta: em quem é que você vai acreditar? Aí você terceiriza essa responsabilidade. Você acorda de manhã, né? Eu não lembro do número de anos que faz, que eu acordo todo dia de manhã e só agradeço. Eu não peço nada, não. Eu não peço, não. Porque eu agradeci, abri o olho, respirei, estou recebendo o meu passe ali, ó, para construir o meu dia. Né? Eu estou tendo a oportunidade de construir um novo dia. Aí não faz muito sentido acordar: meu Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. Mas a minha vida já está na mão de Deus. Se eu acordei, é porque, pô, vai lá, cara, vai lá que é tua, Tafarel. E eu vou construir o meu dia. Isso é uma responsabilidade minha. A divindade, eu agradeço, né? Por ter a oportunidade de respirar, de poder contemplar esse mundo maravilhoso. Gente, eu passei uma longa parte da minha vida dirigindo no Rio de Janeiro, num carro importado, com vidro todo insufilmado. Passava por aquele caminho todos os dias, mas eu nunca abri o vidro para olhar para lugar nenhum. Porque o meu objetivo era ganhar dinheiro. Imagina, eu não olhava as pessoas, não olhava uma casa antiga, né? Quando eu olhava a casa antiga, o meu olhar era outro. Olha que casa velha, imagina, uma casa lá do tempo do Império. Então, quando você começa a criar essa conexão que o Rodrigo fala, esse mindfulness, essa atenção plena
na vida, você começa a valorizar cada pedaço do chão que você pisa. Você vai entender, de fato, o que é a vida e vai valorizar essa vida, né? Valorizar cada minuto da sua vida. Porque o teu tempo, é o que você tem de mais precioso na tua vida, né? Chega uma época da vida da gente que não é mais um dia, é menos um dia. É aquela famosa contagem regressiva. Então você tem que usar o teu tempo a seu favor. Use o seu tempo com carinho, com respeito por você a seu favor. Mude o seu padrão de pensamento, né? Comece a ter boas práticas de vida saudável. Comece a se cobrar isso, tá? Eu queria deixar aqui, já iniciando aqui as minhas considerações finais. Toda quarta-feira, às 21h15, nós vamos ter uma live aqui. Aluna, você já está convidado a fazer parte desse time. Se possível for, esteja aqui conosco. Eu não sei, né? Eu faço um atendimento cada 15 dias nesse horário. Precisaria ver remoto. Maravilha. Então, vamos contar contigo de 15 em 15 dias. Olha que maravilha. Não, aí eu consigo, mas... Aí fechado. Eu consigo negociar. Legal, vamos negociar isso. Então, eu queria já de pronto aqui, tá aí, agradecendo a todos que estão aqui conosco, participaram, dedicaram um pouco do seu tempo aqui, a estar aqui ouvindo, né? Um pouco adquirindo conhecimento, porque o objetivo nosso aqui é justamente esse, é levar conhecimento para vocês, inspirar vocês a transformarem as próprias vidas. Até aqueles que já têm uma vida muito legal, acredite, ela ainda pode ficar melhor. Ela pode melhorar. A vida é algo que sempre pode melhorar. A busca é sempre melhorar. Nunca entre numa zona de conformismo ou de conformidade. Porque quando a gente para, aí começam os problemas. A minha vida é uma eterna escalada. Eu não tenho topo. Eu não tenho a ideia de topo. Porque quando você chega lá no topo, você só tem um caminho, a descida. Então, eu prefiro escalar a vida toda, né? Então, quando eu partir dessa daqui para melhor, eu vou cansadinho, né, Rodrigo? Aí fica legal o negócio. Então, o importante não é quantos anos de vida você vai ter, é como você vive cada dia da sua vida. É assim que eu vivo. Entrego aqui a palavra para minha queridíssima Harumi Kawamoto, fazer as considerações dela e comentar a fala do Rodrigo também. Fique à vontade, Harumi. Acho que vocês já falaram tudo. Foi muito bem colocado. E só queria focar na parte do propósito. Se conheça. Saiba o que é importante para você. Não o que os outros falam. Não é o que os outros querem, o que os outros idealizam. Que a gente carrega muito isso, né? O que os outros projetam sobre a gente. Não é isso. Não é falar dos outros, o que a família coloca, amigos. Não. Você. O que é importante para você? O que faz sentido para você? Faz essa reflexão. E o que for realmente importante, for sua prioridade, coloca isso na sua vida. Para que a sua vida realmente tenha um sentido, tenha um propósito. Então descubra o que realmente vale a pena para você e como você quer viver. Que assim você vai ter uma vida que vai ser realmente uma vida que você vai falar, nossa, vale a pena viver isso. Tá? Só queria focar nisso. Marcos, eu posso mostrar uma coisa pro pessoal, falar de um treinamento que eu vou dar semana que vem? Mês que vem. Deve, claro. Imagina. Porque o Rodrigo falou de uma coisa que é exatamente o que eu vou dar o mês que vem. Até separei aqui do lado. Eu tenho um organizador de rotina que eu criei, que eu dei para os meus pacientes de brinde do ano passado. E esse organizador de rotina, dentro dele, ele tem atividades de mindfulness, que é atenção plena. Tem atividades também para ajudar as pessoas a fortalecerem suas forças, que tem a ver com a psicologia positiva. E eu uso muito isso. Porque se eu não usar, eu me perco no meu dia. E você precisa... Como você pode aplicar isso na sua vida? Comece pensando no que é importante para você naquele dia. E a partir disso, estrutura suas atividades, tá? Quando você fizer isso e escrever, você vai sair do plano da ação e você vai deixar algo tangível. Escrever. E isso vai fazer com que descarregue sua ansiedade. E o seu cérebro não vai ficar pensando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não.
Então, você já vai conseguir livrar um grande espaço do seu cérebro, tendo que lembrar daquilo, tá? Isso vai te ajudar a relaxar. Estruturar a sua rotina e atividade vai te ajudar a se organizar internamente, tá bom? Então, faça isso. Pensa no que é prioridade e escreve, tá? Coloca um horário de começo e de final. Tudo isso vai ajudar vocês bastante a conseguir organizar o tempo de vocês e a conseguir melhorar o rendimento e também a satisfação de vocês. E caso não consiga finalizar, não vai se cobrar. Porque se você entrar nesse looping de autocrítica, você vai acionar essa área e vai ficar remoendo isso aí dentro. Fala, tá tudo bem. Hoje eu não consegui fazer isso. Mas eu consegui fazer isso, isso e isso. E trazer para você a gentileza. Conseguir fazer dentro dessa possibilidade. E é o que você não conseguiu fazer, você joga pro dia seguinte. Tá? Só tenta não ficar nesse looping de se remoendo, porque isso daí vai acionar várias áreas do seu cérebro que vai fazer o seu vermelho no seu sistema límbico, tá? Que é a área da emoção. Então, aprenda a se tratar com gentileza, tá? Isso é base para você ter uma boa qualidade de vida. E conseguir, a partir disso, achar uma solução para o seu problema e conseguir uma resolução. Conseguir chegar em algo para conseguir resolver aquele problema, tá? E gostaria de agradecer aqui as palavras. Vocês dois são inspiradores. E também obrigada a todos que participaram aqui conosco essa noite. É @Harumi Kawamoto. Psicóloga Harumi Kawamoto, meu arroba. Psicóloga Harumi Kawamoto. Isso. @Psi Marcos Quintino, vocês estão aqui, imagina. Uhum. Rodrigo Mind, falo Mind para que fique mais inteligível. Tranquilo. Né? A colocação da Harumi perfeita. Ela está falando, eu estou conectado com a escrita, gente. Isso é muito legal. Você não precisa de computador para tudo. Não precisa abrir. Quando você vai e deixa no HD do teu computador, você vai ter o trabalho de abrir. Vai te dar, sabe? Não vou abrir agora, tá na pasta, e que não sei o que. Escreva. Você vai ficar com a caligrafia mais bonitinha, olha que legal. Vai treinar a caligrafia, né? A gente vai voltar, essas raízes tão importantes que é essa conexão, e no momento que você está escrevendo, você vai estar tendo toda uma atenção, né? E toda uma ação em direção a um propósito. Isso cria um registro mental. Né? Isso cria um registro e vai te ajudar a criar também um padrão de comportamento. É você se conhecendo. É você se adaptando à sua realidade. Né? Porque tem gente que não sabe, não consegue guardar. Eu tenho uma memória. Sábado eu estava numa festa lá em casa, eu estava muito animado conversando. Aí me interromperam. Aí, pode continuar. Já era. Já foi. Passei uma borracha no meu cérebro, eu falei, olha, eu tenho TDAH. Aí tinha um convidado lá que eu não tinha conhecido no dia, ele falou, eu sei como é que é, porque eu também tenho. Esqueci tudo. Então, eu aceito numa boa. Eu não forço a barra, não. Esqueci, eu não vou nem tentar lembrar. Né? Foi embora, o vento levou, tá tudo certo. Então, muito obrigado e gratidão para vocês todos aí. Semana que vem, às 21h15, estaremos aqui novamente, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora. Não é isso, Rodrigo? Harumi vai estar, se não estiver lá comprometida, Harumi, você está convidada aqui a fazer parte aqui desse quadripé, porque ainda a doutora Isabela está meio com a gargantinha ruim, mas semana que vem está aí. Né? Doutora Isabela Harumi é médica integrativa, né? Ela é dessa área, é uma pessoa bacana, e a gente está trazendo ela aqui para as nossas lives também. Aqui ela está num debut como comunicadora, está chegando aí na rádio e tal, a gente está trabalhando. Rodrigo já é um comunicador oficial. Rodrigo já hors concurso, né? Então, fico grato aí a você, Harumi, grato ao Rodrigo, grato a todas essas pessoas maravilhosas que apareceram por aqui. Está aqui meu compadre, Vinícius Vaz, lá do Rio de Janeiro. Grande PQD, Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro, já aposentadão, né? Mas tem história para contar, né, Vinícius? Deixa aí agora, para finalizar aqui a nossa live de hoje, fazer os agradecimentos finais. Nosso querido Rodrigo Moraes, fique com a palavra. Você pode estar dando desfecho aí para a nossa live de hoje. Da minha parte, grato a todos, grato a Deus, esses amigos incríveis aí que o universo me deu, né?
E que bom que o universo é bom com a gente, né, Rodrigo Moraes? É isso, é muito bom. Gratidão aí a todos, né, e a todos os presentes e os futuros ouvintes que nós teremos aí. Gratidão. E eu acho que reforçando aqui a fala final, né, do Marco Danumi, com relação à escrita. Cara, isso é muito importante. Já dizia lá os antigos, desde os caderninhos, né? Tem o seu caderninho da lei da atração lá, e no estudo mesmo a gente fazia isso. Não tem maneira melhor de aprender uma matéria do que você ler, memorizar e escrever, né? E ler o seu resumo. Porque quando você acaba digitando no computador, você não consegue aí acessar uma parte aí do seu subconsciente onde vai deixar essa informação. Então, escrever é muito importante. Eu tenho isso como hábito, né? Ao acordar, normalmente eu acordo, eu faço lá a minha meditação, né? Passo alguns pontos que eu tenho que fazer, escrevo os principais aí para não esquecer e depois, né, a gente vem riscando ao longo do dia. Então, acho que para talvez fechar tudo isso e resumir tudo que nós falamos, né? Acho que uma mensagem importante para todas é o autocuidado, pessoal, ele não é um luxo, ok? Mas sim uma necessidade para a nossa saúde física, emocional e mental. Então, não esqueça disso. Você que está aí do outro lado, ou todas as pessoas, nós todos, e você é importante demais. Você é valioso demais e você merece cuidar de si mesmo. Então, dê isso de presente para você todos os dias e descubra o quão transformador isso vai ser para a sua vida. E não pare de escalar jamais, senão o tombo pode ser grande também. Então, acho que essa é a... Fica, Rodrigo, eu vou fazer um adendo relacionado à rádio, que eu esqueci de colocar. Toda quarta-feira, gente, das 17 às 18 horas, eu, Rodrigo, doutora Isabelle, né? A Arumi já esteve lá com a gente também, é sócia do programa. Nós temos um programa aqui na Rádio Caciques da Hotel, uma rádio que tem 76 anos de idade, né? É uma rádio bem importante aqui no Vale do Paraíba, onde a transmissão é feita pela TV Cacique, é feita pelo Facebook em tempo real, né? E pelo AM 1160. A gente está sempre trabalhando, queria fazer essa menção à rádio, que é uma rádio que dá a oportunidade de a gente chegar até as pessoas, falar sobre saúde mental, falar sobre desenvolvimento humano, e foi uma oportunidade que me foi dada e eu procuro conduzir até lá todas essas pessoas maravilhosas que são especialistas nesse campo, onde a gente consegue atingir tanta gente, né, que precisa tanto. E a gente vive num país assolado assim, por tantos conflitos políticos, econômicos, e as pessoas acabam se perdendo no meio disso tudo, sofrendo muito com isso no campo da sua saúde mental. Então, é esse adendo que eu queria fazer. Semana que vem aqui, sigam-nos nas nossas redes sociais, vocês vão estar conectados aí com os eventos que a gente está fazendo, sempre. E todos eles são voltados para quê? Desenvolvimento pessoal, comportamento humano, lidar com a sua saúde mental, com a sua condição, né? Com determinadas questões que você tem, e muitas vezes você tem alguma barreira que te impede de chegar a um profissional. Aqui a gente vai te ajudar a quebrar essas barreiras. É aqui que a gente vai conseguir, de uma forma muito gentil, muito humanizada, dedicando esse tempo aqui a levar isso para você, a te ajudar a quebrar esses paradigmas que te amarram, né? Muitas vezes você está aí sofrendo, né? Se sentindo aprisionado e a chave do cadeado está na tua mão. Então, a gente vai te conduzir a olhar para essa chave e ganhar energia, mobilizar energia para tirar esse cadeado aí que te aprisiona. Tá bom? Gratidão para vocês todos, muito boa noite, Arumi, para você, bom descanso. Rodrigo, tá? Da minha parte, tá entregue, ok? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Gostaria, Marcos. Eu vou usar uma frase, tá? Que ela é a parte de trás do bloco, né? De organizador de rotina. Eu coloquei essa frase que eu conheci quando eu fiz o meu TCC. Eu procurei um lugar que eu pudesse fazer dentro de um ambiente de saúde, mas eu não consegui, porque era muito burocrático poder fazer pesquisa dentro de hospital. Aí eu conheci um lugar que atendia
pessoas no pós-cirúrgico, eram moradores de rua. Nesse lugar tinha essa frase, que eu levo até hoje para minha vida. Eu gostaria de trazer essa frase para vocês, para poder fechar minha fala, tá? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. É isso. Bacana. Fica aí para a reflexão de vocês. Alguma consideração, Rodrigo? É isso, frase perfeita, né? Chico Xavier, então, fantástico. E é isso. Qualquer coisa, estaremos aqui todas as quartas-feiras, na rádio e continuação aqui na live no Instagram. Precisar de alguma coisa também, pode mandar mensagem direta aí no direct, né? Vou permitir falar pelos outros aí, para qualquer um de nós aqui. Na link da bio também, vocês, se for lá no meu, vocês vão ter acesso direto ao meu WhatsApp, como aos programas também. Então, podem entrar em contato sem problemas. A gente, à medida do possível, vai estar respondendo todas as dúvidas aí e ajudando vocês. E para fechar, assim como na rádio, né? Desejo uma semana abençoada, um final de quarta maravilhoso e um beijo em seus corações. Um grande abraço a todos. Abraço, gente. Obrigado por tudo aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem a gente volta com vocês aí com mais um assunto importante aí a ser definido aí durante a semana, que seja relevante para vocês. Vou fazer uma enquete. Rodrigo, se puder fazer, Rodrigo, uma enquete aí para a live da semana que vem. Haruna, se for estar com a gente, se puder fazer, a gente pega esses temas aí e traz um tema importante, que o interessante é atingir as questões de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, pela paciência conosco e por estarem nos acompanhando aqui até essa hora, né? Já são 22 e tal. Ainda estou no consultório, irei para casa agora, boa noite. Obrigado por tudo, gente. Obrigado, Haruna. Obrigado, Rodrigo. Fiquem com Deus. Até quarta, se Deus permitir. Bom retorno para casa aí para vocês. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau.